Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Crime, Arte e Literatura com Aike Ferreira. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, um assunto muito especial, que é justamente uma análise social que iremos fazer, uma análise social e antropológica dos heróis e qual é a posição dos heróis dentro da arte e no direito. Seja muito bem-vindo, muito legal ter você aqui conosco. Lembra sempre aí de ativar o sininho, de clicar no curtir também e se inscrever no nosso canal, que tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal aí que a gente vai falar sobre crime, arte e literatura. Falando sobre os monstros, sobre os heróis, monstros é na próxima, professor. A gente vai falar hoje sobre os heróis. Então, falando sobre os heróis, para a gente definir a genealogia deles não é uma tarefa muito fácil. Entretanto, nós podemos relacionar as aventuras aos acontecimentos culturais e influenciadores do desenvolvimento em ascensão do homem e de suas crenças, mesmo não intentando uma aprofundada pesquisa sobre o tema, ou sobre sua origem. O herói, gente, ele se relaciona com a moral. Muitas vezes não parte de um sentido de justiça, mas num sentido de bondade. Sua conexão com a nobreza, de seus instintos mais generosos, é fonte geradora também de sua força, bem como de sua fraqueza. Diferentemente do medo aterrorizante causado pelos monstros, o valente traz consigo a esperança, e ele surge devido à necessidade mortal que nós temos desse destemido protetor. E essa proteção é causa e efeito para a coexistência e para a afirmação de que não se está sozinho nesse mundo. Da mesma forma que nada é decidido por liberdade ou por nossa própria liberalidade. Não é o homem destinado a ser livre, mas fadado a seguir os passos do herói, os passos do heróico. Esse ser inquebrável mantém seu senso de bondade, de justiça, interligado ao rumo de sua própria história, que sempre se baseia em uma ordem de filantropia, em uma ordem altruísta, instituída pelas experiências na sua própria existência. Dessa forma, o homem caminha pelas sombras e decisões de seus heróis, movido pelas habilidades essenciais da interpretação dos atos heróicos. E, gente, é nesse ponto que a gente vai falar um pouco sobre o Enéas de Virgílio, lá da Eneida, escrita 19 a.C., que as experiências afloram no interpretar daquilo que deve ser feito para alçar voos maiores. E é assim que Enéas deixa para trás, a pedido de Paris, os muros caídos de Troia e parte para a fundação de Roma. O herói rege sua saga, liderando aqueles que necessitam de uma luz acesa a qual seguir. As decisões dos homens normais seguem Enéas, pois ele é o detentor do maior poder troiano que resiste. A cultura da cidade está em suas mãos. A espada de Troia, a espada do rei de Troia. Bem como o povo e toda a esperança são guiadas pela sua expertise e seu conhecimento. Esperança define o herói, desde as suas concepções mais entranháveis. E aqui eu tenho que passar para vocês esse cara aqui, Eu tô cheio de outros carinhas aqui atrás que também são muito importantes, mas esse cara aqui, Kal-El, filho de Jor-El, da família El de Krypton, criada por Jerry Siegel e Joe Shuster em 1933. Ele possui em seu peito o S de esperança, definido pela cultura do seu planeta, o S que deu origem ao Superman. Ele tá aqui no meu colo porque é o preferido do professor. E eu tô até vestido aqui de fazendeiro do Kansas. Não sei se vocês notaram, Tô vestido de fazendeiro do Kansas aqui em homenagem ao nosso querido Kal-El, filho de Jor-El. Mas esse personagem aqui, ele entende o bem de uma maneira muito peculiar. Não sei se vocês já perceberam isso nos filmes e em toda a sua genealogia. Ao ser enviado para a Terra e se travestir de Clark Kent, ele encontra a sua fraqueza em meio a um turbilhão de sensações. Seu poder é etéreo e divino. A sua capacidade de amar e conceber o amor, não. Elas são humanas. Dessa forma, se o poder desse cara aqui é divino, etéreo e para sempre, a sua capacidade de amar são humanas, conhecidas por todos nós humanos. Isso foi o que você sempre entendeu errado de mim, Lex. Eu sou tão humano quanto qualquer um. Eu amo, eu sinto medo. Eu acordo todo dia de manhã e apesar de não saber o que fazer, eu ponho um pé na frente do outro e tento fazer a melhor escolha possível. Eu faço besteira o tempo todo, mas isso é ser humano.
E essa é a minha maior força. Interessante isso, né? De toda forma, Kent, ou Clark Kent, por mais alienígena que seja, possui as mesmas fraquezas que todos nós possuímos de vez em quando e que, vez ou outra, afloram no mundo social para o nosso bem ou para o nosso mal. Diferente do herói Kal-El, Clark Kent é desajustado, atrapalhado e um tanto fragilizado, pois esse é o humano que convive sempre com seus medos, receios, em busca da aceitação. Diferente de outro herói que é mais um remendo de solidão e dor, na verdade, um espectro daquilo que define o homem moderno, é o antissociável Bruce Wayne. Este, por si, somente conhece a dor. Todavia, os seus propósitos e ensinamentos mais triunfais levam ele à busca de uma justiça impassível, mas não de vingança. Ele entendeu, pelas suas dores mentais, espirituais e físicas, que a justiça e a vingança são duas coisas completamente diferentes, duas coisas muito distintas. O herói é incorruptível, o herói é inquebrável. A sua concepção nasce com as religiões e reverências aos próprios deuses antigos. Veja o exemplo dos deuses mitológicos que desciam para ter prazeres, desciam do Monte Olimpo para ter prazeres com as mortais, invejando os homens criados por Zeus e suas alegrias humanas. Numa dessas aventuras, a concepção de Aquiles e Hércules soa um determinante fator para que a gente possa entender o homem e seus heróis. A distinção entre esses dois paladinos refere-se à mortalidade ou à imortalidade. Enquanto Hércules era filho de Zeus em sua aventura mortal com a Aquimena, Aquiles tinha uma linhagem mortal, filho de Tétis e de Peleu. Aquiles era sobretudo um general de guerra, estudioso do combate e cultuado por isso. Hércules era o semideus, de proezas inimagináveis que poderiam ser afirmadas pela fé ou até mesmo negadas pelo ceticismo. A grande diferença, porém, vem de como os seus povos identificam o herói em meio à sua própria história, como povo. Um desses exemplos é trazido pela absurda Segunda Guerra Mundial. Quando o Terceiro Reich mecanizava suas formações e estruturava o seu poder dentro da Alemanha, o receio e o pavor já eram, mesmo no início, uma verdade no coração das famílias não alemãs do território. A única coisa que as defendia era a Constituição alemã, e por ela sentiam-se seguros. Uma carta de liberdade e de direitos que não podia ser deletada, que não podia ser apagada, e asseverava a garantia da liberdade dos povos não germânicos, pensavam aqueles que não eram germânicos. Ocorre que, para alguns, o herói que subia ao poder com a pujança de enfrentar o iníquo que havia lhes dobrado em guerra anterior, na guerra de 1916, de ostentar a força de sua raça e de seu povo contra as minorias. Para muitos, esse cara era o herói. E aqueles que assim interpretavam ele como herói travavam a destruição da Constituição alemã e assim a destruição dos povos que antes eram livres. Nada mais fizeram do que enxergar o intrépido peleando contra a maldade, como um Aquiles aniquilando os troianos a seu bel prazer, em nome de Agamenon. A maneira qual os heróis são interpretados também apresenta a forma qual o povo entende os seus próprios atos, pois as atitudes dos heróis, para o povo, são sempre boas, sempre perfeitas. É preciso uma forte campanha para tornar o herói incorruptível nesses casos. O Superman ou o Capitão América, criados a partir do modelo norte-americano, em guerra desde o início dos tempos, surgiram dessas campanhas. Mas a maneira qual o herói se porta diz mais sobre o seu povo do que sobre ele próprio. É certo que, para o cristianismo, Cristo é o herói que desprendeu-se da vida em prol de uma maioria silente. E esse herói insubornável, irreal, metafísico, conseguiu algo inaudito até então na história da humanidade. Em seu nome, o nome de Cristo, algumas guerras foram travadas e vidas foram ceifadas, foram tiradas. Aqui existe a inversão do herói, de seus ensinamentos, a inversão da sua forma de viver e dos seus pensamentos. Mas essa não é uma causa única de inversão dos valores do heróico, não, gente. Por seu turno, Odisseu e Ulisses, na Odisseia de Homero, trata o herói incorruptível, mas que em busca de vingança, Ulisses
incorruptível, em busca de vingança, inicia um massacre por sua força descomunal. Ele era extremamente forte, né? Então ele inicia um massacre contra os pretendentes da sua esposa. E é ouvindo o pedido da deusa Atena que o herói Ulisses volta a ser notável. Junto ao clamor dos moribundos, aqueles que ele estava se vingando, ao clamor desses moribundos, abandona então a vingança contra os pretendentes de sua esposa, contra os pretendentes de Penélope. Então é ao ouvir a súplica dos mais fracos, ao ouvir a súplica dos necessitados e fazer a diferença que o homem se torna herói. De toda forma, seja ele mortal ou não, o fato é que os mitos influenciam toda a sociedade desde os primórdios. O importante ainda é a causa para lutar e continuar lutando. Assim, o herói relaciona-se com a moral. A sua moralidade deve ser límpida e representar o povo que o herói defende. Todavia, existem os paladinos da justiça que são retratados ainda por alguns como heróis. Esses são vingadores que travam uma batalha em prol de alguns reformadores morais. A princípio, tal batalha surge em nome da moral e dos bons costumes, tornando-se cada vez mais uma cruzada contra o que consideram estar errado. E esses paladinos, heróis, compreendem seus atos e interpretam a moral segundo o seu próprio senso de justiça, muitas vezes parco. A dificuldade ou problema maior surge quando não importa o método, mas que eles atingirão suas metas traçadas, seja utilizando-se das instituições, como por exemplo o direito, ou de exemplos cívicos, como por exemplo a exclusão das minorias. De qualquer forma, desde paladinos mitológicos e humanos, estrangeiros e alienígenas, uma verdade pode ser afirmada. Todos eles, como disse Nietzsche, são todos humanos, demasiadamente humanos. É muito legal ter você aqui conosco, espero que você tenha gostado desse nosso assunto. Heróis é muito legal, quem não gosta de um herói, né? Eu me vestido aqui de Clark Kent do Kansas, é muito bacana ter você aqui conosco. Muito obrigado pela presença de todos, assistam o vídeo aqui com a gente, deixa o likezinho lá, que é muito importante para nós, né? O seu like faz com que a gente tenha cada vez mais aquela aptidão, vontade, força, fôlego para continuar fazendo isso que a gente tanto gosta, que é passar para você uma coisa de qualidade, um conteúdo de responsabilidade. Obrigado pela presença, obrigado por assistir o vídeo, curte lá, ativa o sininho, se inscreve no canal e esteja aqui para ver o nosso próximo vídeo que vai tratar sobre os monstros. Um beijo no seu coração e até a próxima!